Quero saudar a todos com a graça e a bendita paz de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém? Já que nós estamos comemorando o dia do músico, então eu vou estar falando sobre o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Verso 5. Assentados como os irmãos estão, abram suas Bíblias, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 5. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus disse-lhe a mulher: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Senhor, eis aí a sua palavra lida, e nós queremos que essa palavra nesta noite seja aplicada aos nossos corações. Que ao término da mensagem que vamos expor neste momento, que o Senhor traga
edificação à sua igreja. O meu desejo, a minha oração, quando estava preparando esta mensagem, é ser somente um instrumento do Senhor, um vaso de Deus, para trazer a mensagem do Senhor e levar a sua igreja à edificação em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, os meus pecados, pois eu sou humano, fraco, necessito sempre da tua graça e da sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, estudando um pouco esse texto lido, que eu quero estar atento a esses 20 versos lidos para a igreja, 21 versos lidos para a nossa igreja nesse momento, eu quero trazer essa mensagem que Deus falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Eu tenho pregado essa mensagem muitas vezes, todas as vezes que eu medito nesse texto, Deus sempre tem falado profundamente ao meu coração. E é interessante que era necessário Jesus passar por Samaria. Quando você lê o contexto desse texto lido, Jesus já estava em Jerusalém, já tinha colocado ordem no culto lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, havia tirado os cambistas, havia tirado as pessoas que estavam fazendo do templo um lugar de mercado, e ele já tinha conversado com um dos principais religiosos, que era Nicodemos, e agora ele sai, pois era necessário pregar o evangelho, sair daquela localidade, sair de Jerusalém, para estar agora num local que também precisava da graça de Deus. Então Jesus vai para Samaria, o local onde os judeus desprezavam, lugar onde um verdadeiro judeu, quando se levantava para fazer a sua oração, a primeira oração que ele realizava, que ele fazia a Deus, era de amaldiçoar o samaritano. Então, Jesus era necessário passar por Samaria para tirar alguns preconceitos do coração até dos seus discípulos, e para manifestar a graça de Deus, começando em Samaria e indo também para a Galiléia, para aquelas pessoas mais carentes, precisando, como foi o coro, para aqueles lugares onde precisa pregar o reino de Deus, pessoas que precisam ouvir da graça do Senhor. Então era necessário Jesus passar por Samaria, e vemos Jesus ali no poço de Jacó, e os seus discípulos saíram para comprar alimentos. E no poço de Jacó, ali assentou-se Jesus, pois estava cansado da viagem e do calor da 6ª do dia, que era meio-dia. Então, esse é um dos textos, meus irmãos, mais claros, que revelam a humanidade de Cristo. Nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é o Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória do unigênito Filho de Deus, como já manifesta isso João Batista, quando escreve a sua carta, quando escreve o seu evangelho. Mas aqui também ele relata, ele esclarece a humanidade de Cristo. Meio-dia, Jesus estava cansado, como diz o verso 6. No verso 6, 7 diz que ele estava com sede. E no verso 31 também diz, verso 8 e 31, diz que Jesus estava com fome. Então vemos aqui o Deus cansado, pois era necessário passar. E naquele momento ali no Poço de Jacó, com sede, mas não tinha um cântaro, não tinha uma vasilha para poder pegar água. Então essa demonstração da humanidade de Cristo nos encoraja a colocar diante do Senhor Jesus todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, pois Ele, como nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus capítulo 4, dos versos 14 e 16, pode compadecer-se de cada um de nós, porque Ele se fez homem, Ele se esvaziou da sua divindade, da sua glória, e se fez gente, se fez homem, teve fome, teve sede, ficou cansado. Então podemos nos aproximar desse Deus que sabe, na sua própria prática, na sua experiência vivida nessa terra, o que é viver preocupado, o que é viver passando por dificuldades.
Então temos esse Jesus maravilhoso. E no verso 7 a 9, percebemos o encontro da morte com a vida. Iniciando o diálogo com aquela mulher samaritana, meus irmãos, nós vemos isso aí. Percebemos não esse encontro da morte com Deus que é vivo, porque todas as vezes quando o Deus vivo se apresenta, a morte foge. Todos os encontros que Jesus teve com pessoas que estavam aflitas, preocupadas, com dificuldades, as preocupações, as dificuldades se dissiparam. Então, nesses versos 7 a 9 desse texto lido, percebemos o encontro da morte com a vida. Então, nesses 3 versos, temos uma das mais interessantes narrativas do Evangelho de Jesus Cristo, desse diálogo, desse encontro com a mulher que foi meio-dia, sozinha, buscar água. E interessante que quando Jesus, ela vê aquela mulher, vindo, meio-dia, buscar água, o Senhor Jesus disse para aquela mulher, dá-me de beber. Foi o pedido de Jesus, a água da vida. Foi esse pedido de Jesus, iniciando ali o diálogo com aquela mulher samaritana, que carregava em si a morte espiritual, e carregava em si o fruto do pecado. Porque, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, por que essa mulher estava ali no poço, tirando água, exatamente no horário mais quente do dia? Se aqui, em Brasília, meio-dia, você chega a 30 graus, imagina naquela região da Judéia, na Samaria, meio-dia, a temperatura era muito mais elevada. E por que foi esta hora? Esta hora ela foi buscar água, num horário até mesmo impróprio para buscar água para si. Certamente porque era desprezada. Os teólogos chegaram à conclusão, no contexto desse texto, fazendo uma exegese aqui do texto, cavando o texto, chegaram à conclusão que, porque essa mulher samaritana era desprezada, e sua companhia não era apreciada por outras mulheres da comunidade de Samaria, da comunidade de Sicar, ou Siquém. Então, provavelmente, pela conduta que ela tinha com os homens daquela sociedade, daquela cidade. Esse foi o motivo. Agora, com o seu pedido, Jesus pedindo para aquela mulher, mulher, dá-me de beber. Com o seu pedido, Jesus usou das circunstâncias, calor do dia, água fresca ali no poço de Jacó, e o cântaro que aquela mulher carregava para despertar o interesse da mulher no ensino que ele queria agora transmitir, fazer aquela narrativa, aquele diálogo, para que aquela mulher pudesse ter um encontro verdadeiro com a água da vida, para saciar a fome existencial do seu ser, a sede da sua alma, para viver uma vida em paz, plena com Deus. Então, ao estabelecer o contato com aquela mulher, Jesus quebrou alguns preconceitos, na linguagem de hoje, alguns paradigmas, não é isso, irmão Luiz? Quebrou alguns paradigmas quando ele estava ali conversando com aquela mulher que foi muito surpreendida por Jesus Cristo. Então falou em público, o primeiro preconceito que Jesus quebrou ali, que ele falou em público uma mulher que não era da sua família. Teve contato com uma mulher que os mestres fariseus repudiavam completamente, pois não se achavam dignas de conhecer a lei de Deus, conhecer a Torá. Ele quebrou esse preconceito. Teve contato com uma mulher samaritana, povo com o qual os judeus não se davam. Não podia conversar com um samaritano, um judeu, principalmente com uma mulher samaritana. Então
Então ele quebrou esses preconceitos. A própria mulher, de acordo com o texto lido, dominada pelas tradições, surpreenda-se com a atitude de Jesus, pois se dizia que se alguém bebesse em uma vasilha usada, isso era a cultura da época, se alguns judeus bebessem alguma vasilha usada por um samaritano, esse judeu ficaria impuro. Então, razão dessa inimizade dos samaritanos e dos judeus, se encontra no período exílico, no período em que Israel, que o Reino do Sul foi dominado pela Síria, pela Babilônia, e no contexto daquele domínio, naquela região da Síria, houve um mestiço, uma mistura das raças dos judeus que moravam em Samarias com os da Síria. Então esse foi o motivo maior dos judeus não reconhecerem os samaritanos como judeus, porque eles se misturaram com os gentios, com os incrédulos, com os pagãos. E isso se tornou tão intenso que no ano 445 a.C., quando Neemias estava ali reestruturando, restaurando os muros da cidade, depois do retorno do povo para a terra do sul, para Jerusalém, para suas casas. Então, nesse contexto, sob o comando de Neemias, os judeus recusaram o auxílio dos samaritanos, porque eles eram misturados, eles eram mestiços, eles não eram dignos de estar contribuindo e participando da construção do novo templo que foi reerguido nesse período. Então, meus irmãos, então vemos esse contexto todo histórico, né, que aquela mulher ficou surpreendida, e depois Jesus começa a falar com aquela mulher, ela fica surpresa no verso 12, afirmou Jesus, verso 13, quem beber desta água, tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna. Então o Senhor Jesus começou a trazer vontades para aquela mulher, desejos para aquela mulher, e ela ficou maravilhada, porque agora não precisaria mais sair da sua casa e ir meio-dia, o horário impróprio, incômodo, um sol muito, muito quente, e ela ali não precisaria mais estar ali naquele poço de Jacó, porque ela pensava nesse momento, ela estava pensando de maneira existencial, ela não estava pensando de maneira espiritual, mas o Senhor Jesus, nesse diálogo, começa a se revelar, começa a falar para ela, e ela vai chegar um momento que ela vai entender a graça e a misericórdia de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, nos versos 15, constatamos que ainda a mulher não entendera as palavras de Jesus Cristo. Ela diz, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Oh, que maravilha, aleluia, glória a Deus, eu vou ter uma água que vai saciar definitivamente a minha sede. Ela não estava entendendo ainda, mas Jesus naquele diálogo estava levando aquela mulher ao encontro verdadeiro com Ele. Então, meus irmãos, e nos versos 16, é o momento mais interessante desse verso, que disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Isso aqui é muito importante. Ontem nós estudamos sobre evangelismo, eu, pastor Elias, algumas pessoas da igreja, e nós constatamos que quando nós fazemos evangelismo, nós levamos uma mensagem não completa do evangelho. Nós levamos muito essa graça de Deus, a salvação de Deus, e nós esquecemos de apresentar o Evangelho. Quando você apresenta o Evangelho, quando você testemunha da graça de Cristo a um não cristão, você tem que, nesse momento, você apresentar todo o Evangelho. E se você ficar simplesmente apresentando o amor de Deus, abre o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, e sem confrontar aquela vida com a lei de Deus, não vai adiantar nada. Foi por isso que quando ela sentiu o desejo, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Eu preciso dessa água. Então Jesus fala para ela,
chama teu marido e vem cá. Você quer dessa água viva? Eu vou te dar água viva, a água que vai jorrar para a vida eterna, a água que vai saciar todo o seu ser. Você quer dessa água viva? Chame o seu marido e vem cá. Então, meus amados, isso é muito importante nós notarmos isso aqui. Nesses versos 16 temos o contraste entre a adoração falsa e a adoração verdadeira, do verso 16 e 26. Mas aqui no verso 15, Jesus começa a falar para ela sobre a lei de Deus. Aí Jesus falou para ela, vem, chama teu marido, vem cá. E diz a palavra do Senhor, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Então já ficou meio triste, né? Chama teu marido, vem cá. Aí ela pensou, mas eu não tenho marido. Mas Jesus começa a falar com ela, disseste muito bem, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. E a mulher ficou maravilhada, vendo a revelação de Deus, porque ninguém pode se esconder de Cristo. Mas veja, meus irmãos, no capítulo, segundo capítulo de João, os versos 24 e 25, nos diz que Jesus conhece a todos. Nos versos 24 diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando o Senhor Jesus chama teu marido, vem cá, o Senhor sabia que ela era uma prostituta, que ela já tinha tido 5 homens, e o que ela estava não era o seu marido. Então, quando Deus, para oferecer água viva, Deus tem que manifestar a lei, porque diz o apóstolo Paulo em Romanos, que a lei é boa e perfeita. A lei de Deus é boa, porque a lei, ela é maravilhosa, porque ela revela o meu caráter, revela quem sou eu, revela o meu pecado. Foi a mesma coisa que Jesus fez com Nicodemos, que era religioso. Apresentou para ele todo o evangelho, toda a graça de Deus, e falou, você é mestre, Israel não sabe dessas coisas, se você não se arrepender, você não vai ser salvo, tem que nascer de novo. E aqui ele fala a mesma coisa em um diálogo, numa narrativa com aquela mulher, para que aquela mulher pudesse ter essa água viva. Você quer? Senhor, eu quero dessa água, então chame teu marido, vem cá. Jesus estava dizendo, como diz a lei, não adulterarás, e ela era uma adúltera. Então, quando nós apresentamos o evangelho de Cristo Jesus, nós temos que apresentar a lei de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há ninguém neste mundo que diz que consegue guardar toda a lei de Deus. Veio um fariseu, veio um jovem rico, que disse para Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus sabia que ele era cobiçoso. A lei diz, não cobiçarás. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, diz, você sabe os mandamentos, meu filho? Sei, Senhor, desde pequeno eu sei. Sabe mesmo? Então falta uma coisa, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você terás um tesouro nos céus. Como ele era cobiçoso, e na lei está escrito, não cobiçarás. E ele não foi salvo, mas a lei foi confrontado, o seu coração foi confrontado com a lei, mas ele não foi salvo. E quando você prega o evangelho para um não cristão, você tem que manifestar a lei, porque a lei manifesta quem eu sou e quem é você. A lei, ela impossibilita de te salvar, somente a graça de Deus. Mas quando você evangelizar, você tem que ter a mesma metodologia de Cristo, apresentando a lei e também a sua misericórdia e a sua infinita graça. Então, nos versos 16 a 26, temos o contraste entre a adoração falsa e a adoração verdadeira, já que o tema da nossa reflexão é sobre adoradores, verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador. E o Senhor Jesus começou a falar com ele, ela tentou desviar, depois que Jesus começou a falar da atitude dela para com ele, e ela se desviou. Senhor, disse a mulher, vejo que és tu profeta. Aí, para fugir, porque a nossa tendência, quando nós somos evangelizados, quando você evangeliza uma pessoa, você tem que ver que ela é um miserável pecador, irmãos. Efésios diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados.
Paulo diz em Romanos que o homem não tem coração de buscar. Aliás, o nosso desejo, a nossa natureza é de fugir, é de não estar na presença do Senhor. E quando o Senhor Jesus disseste muito bem, mulher, você já teve 5 homens, e o que você está na sua casa também não é o seu marido. Então ela tentou fugir, ou seja, falando outras coisas, querendo desviar o assunto, o diálogo com Jesus. Isso que é a nossa natureza. É a nossa maneira de ser, quando nós não queremos ser confrontados, porque a verdadeira adoração somente acontece quando nós reconhecemos os nossos pecados. Foi isso que aconteceu com aquela mulher, e ela começou a mudar, começou a dizer para Jesus, Senhor, disse a mulher, nossos pais adoravam neste monte, mas vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Veja, já que eles não podiam participar do templo, eles foram recusados em construir o templo de Jerusalém, no tempo de Neemias. Então eles disseram, vamos fazer o nosso templo. E eles fizeram o templo no Monte Gerizim, fizeram o templo ali, e eles adoravam a Deus no templo, tinha a lei de Deus no templo, chamavam, os samaritanos se reuniam, tinham os seus sacerdotes, adoravam no templo. Eles disseram, é aqui que é o lugar de adoração, não é em Jerusalém. E os judeus, não é aqui em Samaria, é aqui em Jerusalém. Então ela começou essa conversa com Jesus Cristo, para desviar o foco da sua existência, do seu pecado. Mas o Senhor Jesus começa a falar com aquela mulher, e Jesus disse para aquela, mulher, crê-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui você vê o Senhor Jesus mostrando a lei, mostrando Moisés, mostrando os profetas, mostrando o Velho Testamento, que o Senhor Jesus vem dos judeus. É por isso que você vê as narrativas bíblicas, meus irmãos, principalmente Mateus e Lucas, a genealogia de Cristo, para mostrar que Jesus veio dos judeus. E quando ele fala, porque a salvação vem dos judeus, olha que coisa maravilhosa, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Amém, meus irmãos? Então, quando o Senhor Jesus falou isso para ela, e no finalzinho, quando ele diz, ela realmente repete, eu sei, respondeu a mulher, há de vir o Messias, eu sei, o Messias vai vir. Ela ficou mais surpresa com Jesus, foi um momento máximo da sua surpresa, foi quando Jesus disse para ela, mulher, sou eu que falo contigo. Aí houve a verdadeira conversão, irmãos. Aquela mulher adorava falsamente. Por isso que John MacArthur ele escreve o seguinte, a graça de Deus não pode ser fielmente pregada aos não crentes, até que a lei seja pregada e a natureza corrupta do homem seja exposta. É impossível uma pessoa perceber plenamente sua necessidade da graça de Deus, até que veja quão terrivelmente longe está dos padrões da lei de Deus. Então, para você ver que Jesus revelou o seu pecado, revelou a sua natureza pecaminosa, e ela foi confrontada com a palavra do Senhor Jesus, adoração verdadeira, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Verdade, para Deus, é um coração convertido, um coração regenerado, um coração que foi transformado por Jesus Cristo. Aí sim tem verdadeira adoração. Você pode cantar bonito,
Você pode cantar afinado, você pode cantar maravilhosamente bem, você pode ter uma voz linda, mas se você não tem essa verdade do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, então isso não significa nada, é vazia aos olhos de Deus. É interessante que outro comentarista, falando desse texto também do John MacArthur, ele diz o seguinte: Richard constatou a situação daquela mulher com a situação de Nicodemos, dizendo uma coisa: ao mesmo tempo em que Nicodemos precisava ver a si mesmo como pecador para entender a graça, a mulher, já consciente de que era pecadora, precisava ver a si mesma como alguém que tinha dignidade e valor. Deus nos considera dignos de seus cuidados, apesar de nossa ruína. Ele nos valoriza a ponto de procurar-nos, de nos convidar à intimidade e de regozijar-se com nossa adoração. Meus irmãos, quando aquela mulher ouviu a mensagem de Cristo, verso 25 ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. É interessante, irmão, que nesse texto de João, quando Jesus fala assim, se conheceras o dom de Deus, é a única vez que João usa essa expressão, se conheceras o dom de Deus. Porque a Bíblia diz, quando Pedro pregou, depois do Pentecostes, arrependei-vos, crede no Evangelho e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. E aquela mulher, depois daquele confronto, com aquele diálogo com Cristo, é interessante que ela saía meio-dia, todos os dias para pegar água. Depois que ela teve aquele encontro, que foi impactante para a sua vida foi transformada ali, porque logo em seguida ela ficou tão exuberante, tão feliz, tão radiante, que ela deixou o seu cântaro, deixou Jesus no poço de Jacó, e a mulher foi para os seus, ela foi para os samaritanos, ela foi anunciar esse evangelho para aquelas pessoas que o rejeitavam, diz a Bíblia que ela nesse mesmo ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhes disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será ele porventura o Cristo? Lá está aquela mulher sendo discípula de Cristo, serva do Senhor Jesus, foi à sua cidade, foi aos seus, foi aos homens daquela cidade e pregou o Evangelho, e anunciou o Cristo. E é interessante que ela deu esse testemunho. O que aconteceu? Foram os homens daquela cidade, foram os samaritanos daquela cidade, para onde estava Jesus, lá no poço de Jacó. E diz a Bíblia que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Isso é adoração, irmãos. Isso é viver uma vida na presença do Senhor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram neles, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Houve conversão, houve transformação. E os verdadeiros adoradores, irmãos, têm essa mensagem. Porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E anunciamos a graça do Senhor, falando do seu amor. Jesus disse à mulher que não importava o local da adoração.
O que valia diante de Deus era a motivação ao adorar a Deus. O importante é que Deus esteja sendo adorado em espírito e em verdade. Por isso, não quer dizer que Deus aceita o culto de qualquer pessoa, em qualquer religião, não. Deus não está limitado a um local, nem se identifica somente com uma nação. Deus, sendo dono de tudo, está presente em todos os lugares. Porém, isso significa que Ele recebe toda adoração, mas desde que seja em espírito e em verdade, como foi daquela mulher, quando teve um encontro verdadeiro com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.